Olá, irmãos. Graça e paz vos sejam acrescentadas, no nome do poderoso Senhor Jesus. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Sejam abençoados a partir de agora. Não se esqueçam de compartilhar essa live com seus amigos, com seus irmãos, com seus parentes, todo mundo, né? Se inscrevam no canal e compartilhem essa live e o canal também, né? Para que as pessoas também se inscrevam e sejam abençoadas com as palavras que estão sendo pronunciadas, que estão sendo produzidas para vocês nesses canais. O canal é no YouTube, Verbo da Vida Belo Horizonte, e no Instagram você tem também o @verbobh. Hoje nós vamos falar sobre um versículo de Josué, livro de Josué, né? Toda para nos ensinar, e toda ela aponta para Jesus. E com Josué não é diferente, né? O próprio nome de Josué, que foi dado por Moisés, né? Ele é um equivalente do nome de Jesus, né? O equivalente do hebraico do nome de Jesus. E ele significa Jeová é a salvação. Então, por aí você já tem essa ideia de que Josué já nos mostra o que nós temos que fazer, né, na nossa vida de discípulos de Jesus. Não? Embora esteja ainda no Antigo Testamento, já nos aponta o caminho. Em Josué, no capítulo 1, nós vamos ver apenas o versículo 8. Tá? Então, Josué 1:8. Por favor, abram comigo lá. Então diz a palavra assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tá? É nessa palavra que nós vamos meditar hoje. Então, como Deus instruiu Josué, assim nós devemos fazer também. Né? Não cessar de falar essa palavra e também de meditar. Né? Essa é a instrução que Josué recebeu, que serve para nós também. São 3 pontos principais, né? Esse é o primeiro ponto dessa mensagem, dessa palavra que Josué recebeu. Então é importante que a gente pense também como essa palavra se aplica na nossa vida, né? Como Deus fala conosco através dela. Né? A lei que está se falando aqui, que Deus mencionou para ele, o livro da lei, para Josué ainda era o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Né? Para nós, a lei é aquela que nós temos já no Novo Testamento com Jesus. Né? Então, vamos chegar nesse caminho. É importante a gente perceber também, consultar uma outra passagem que fala sobre isso, lá em Jeremias 31, 33. Jeremias 31. Vamos lá. No versículo 33 de Jeremias, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Né? Essa palavra profética que Jeremias entregou para o povo de Israel, ela se cumpriu em Pentecostes. Né? Então, quando o Espírito Santo desceu e alcançou os discípulos que estavam esperando por isso, né? E os revestiu de poder, essa palavra se cumpriu. Então, para nós que estamos na nova aliança, que já aceitamos Jesus, e que o Espírito Santo está habitando em nós, nós cumprimos essa palavra no nosso dia a dia. Então, Deus, conforme a promessa dele, ele escreveu nos nossos corações, através do Espírito Santo, a palavra dele, a vontade dele. Então, para nós fica mais fácil até meditar nessa palavra do que o próprio Josué, que não tinha o Espírito Santo com ele. Né? Então, nós estamos já em vantagem em relação a Josué. Assim fica com o Espírito Santo no nosso coração, fica mais fácil para nós entendermos e assimilarmos a palavra de Deus. Né? Porque ela já está viva dentro de nós. Então, o nosso caminho para conseguir assimilar mais essa palavra é ouvir o Espírito Santo. Né? Mas também falar, né? voltando lá em Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Né? Então, o que é falar? É confessar. Confessar com a própria boca. Né? Quando nós falamos, nós estamos cumprindo essa instrução de Deus. E meditar nela de dia e de noite. O que é meditar? É pensar. Né? Então, nós temos que pensar nessa palavra. Então, a primeira vez que eu li esse versículo, eu pensei, mas como vou fazer isso todo o tempo? Né? Como vai ser difícil isso? Né? Mas para nós que temos o Espírito Santo está conosco o tempo todo, todos os dias. Né?
24 horas por dia, 7 dias da semana, Ele está conosco para nos ajudar nesse sentido. Então, nós podemos contar com Ele sempre que nós precisamos, né? Então, isso não fica tão difícil assim para nós, se nós queremos mesmo, né? Se nós quisermos. O segundo ponto, a segunda parte desse versículo de Josué, diz o seguinte, que a gente não deve cessar de falar desse livro da lei, meditar nele dia e de noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, né? Então, a segunda parte é depois que você conhece, você fala, né? Então você pratica, você faz segundo aquilo que você leu, você cumpre o que está dito, né? Então, o que Josué tinha naquele tempo? Ele tinha a lei de Moisés para cumprir os preceitos. O que nós temos hoje? Nós temos o que Jesus nos deixou, a nova aliança, o Novo Testamento, né? Então, é importante a gente perceber que Jesus deixou uma outra palavra também para nós a respeito disso, né? Lá em Mateus, no capítulo 22 de Mateus. Abra lá o capítulo 22 e leia comigo a partir do versículo 34 até o 40, que diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus, como conhecedor da palavra que era, ele citou aqui Deuteronômio, né? Deuteronômio 6, 5. Né? No versículo 38 diz, Jesus dizendo, né? Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que também está na palavra no Antigo Testamento, né? Só que ele está em Levítico 19, 18. E Jesus conclui esse trecho dizendo o seguinte: destes dois mandamentos dependem tudo, a lei e os profetas. Então você tem os preceitos da lei, né, que tinham sido transmitidos através de Moisés, dependem desses dois mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, sempre o amor como a base de tudo, né? Então, para você seguir a palavra, a primeira coisa que você tem que seguir é o amor. É isso que Jesus está falando aqui, né? E em João também, no capítulo 13, Jesus vai explicar um pouquinho melhor essa questão do amor, né? Então, lá no capítulo 13, ele vai falar do novo. No versículo 34, o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Né? Então, uma vez que a gente já conhece a palavra, a gente precisa fazer o que ela diz. Né? E segundo Jesus, o mandamento mais importante é o amor. Então, em tudo que nós fizermos tem que refletir o amor. Né? E já é um novo parâmetro de amor. Não é mais o parâmetro que a gente tinha no Antigo Testamento, é o parâmetro que Jesus estabeleceu. E o parâmetro que ele estabeleceu é qual? Amar como ele amou. Né? Da mesma forma como ele nos amou, nós devemos amar. Ele nos deu o exemplo. Qual foi o exemplo que ele deu? Ele deu o exemplo de cura, ele curava os enfermos, ele libertava os oprimidos do diabo, desfazia as obras do diabo, né? Ele amava em todo momento, né? Ele servia, ele ensinou que se você quer ser grande, você deve servir. Então esse foi o exemplo de Jesus. Né? Então é assim que nós devemos servir, é assim que nós devemos seguir a palavra, é assim que nós devemos praticar a palavra nas nossas vidas, cumprindo aquilo que Jesus nos ensinou. Né? Ele disse que se nós fizermos isso, se nós amarmos uns aos outros como ele nos amou, nós seremos seus discípulos. Né? Então, se nós queremos realmente dizer que somos discípulos de Jesus, nós precisamos amar acima de tudo. Né? E aí, em tudo que nós fizermos, nós temos que refletir isso. Né? Se eu sou um funcionário, se eu trabalho numa empresa, eu tenho um patrão, eu tenho um chefe, e tenho que fazer o que eu vou fazer para ele, fazer o meu trabalho em amor. Eu tenho que transmitir o amor de Deus
porque o amor de Deus já está dentro de mim através do Espírito Santo. Né? Não é que eu tenha que me esforçar, que eu tenha que buscar isso em qualquer outro lugar, ele já está dentro de mim. Né? E assim eu devo fazer, amar. Né? Se eu sou casado, eu tenho que amar a minha esposa. Não de qualquer jeito, mas como Jesus. Eu tenho que entregar a minha vida para ela. Né? É assim que eu devo amar, com esse padrão. Né? Esse é o padrão que Jesus estabeleceu para nós. Né? Se eu sou um aluno de uma escola, se eu estou numa faculdade, se eu estou estudando alguma coisa, eu tenho que amar o meu estudo também. Eu tenho que amar os meus professores, transmitir o amor em tudo que eu fizer. Né? E aí eu vou estar praticando a palavra. E quando eu pratico a palavra, nós temos a terceira parte do versículo de Josué. Né? Então diz lá, se eu leio a palavra, se eu medito na palavra, se eu confesso a palavra, se eu pratico a palavra, a terceira parte diz o seguinte, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o resultado de conhecer a palavra e praticá-la é uma vida abençoada e próspera. Né? Então, para a gente conseguir esse resultado, nós temos que conseguir esse resultado através da palavra. É ela que nos vai trazer esse resultado. Né? E aí, temos também uma outra palavra lá em João. Primeiro capítulo de João, começo do capítulo de João, né? João 1, versículos de 1 a 4. Que falam da encarnação do Verbo. Diz o seguinte, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Né? Então, Jesus ele personifica a palavra de Deus. Né? Então, quando nós seguimos Jesus, quando nós somos discípulos dele, nós estamos cumprindo o que foi dito em Josué 1:8 e alcançaremos essa vida próspera, né? Através disso, de cumprir a vontade do Pai. Mas para cumprir a vontade do Pai, primeiro a gente precisa conhecer. Para conhecer, a gente precisa primeiro meditar. Né? Então, precisamos ler a palavra, precisamos ouvir a palavra, precisamos confessar a palavra. Né? Assim como, quando Jesus estava lá com Deus na criação, foi Deus que criou o mundo, como? Através da palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz. Então, nós devemos confessar a palavra. Segundo o exemplo de Deus, segundo o exemplo de Jesus, segundo o exemplo da palavra. Então, quando nós praticamos essa palavra, né, então essa palavra vai ter esse resultado que Deus está nos prometendo aqui. Porque a promessa é de Deus, ele é fiel para cumprir. Né? Se ele está prometendo aqui que quando a gente fizer isso, a gente vai ter esse resultado de ter uma vida próspera e abençoada, então nós, como temos fé, somos da fé, né? Vivemos pela nossa fé, então nós cremos e isso se cumpre na nossa vida. Né? Essa é a mensagem dessa palavra. E essa palavra, embora ela esteja no Antigo Testamento, como disse para vocês, ela continua válida para nós, porque ela estava apontando para Jesus. Né? Então, Jesus, que é o nosso Senhor, Senhor das nossas vidas, ele nos deu a instrução. Cabe a nós seguirmos essa instrução e, como benefício de seguirmos essa instrução, nós seremos abençoados em tudo que nós fizermos e seremos prósperos, nossa vida será próspera. Né? Então, eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. É uma palavra que tocou muito o meu coração, porque é uma coisa que realmente parece muito simples, assim como a palavra, em geral, ela é simples, né? Mas ela é poderosa. Mas ela é poderosa a partir do momento em que nós colocamos ela em prática. Né? Então, eu espero que você consiga assimilar, né, o espírito e a vida que estão nessa palavra, e que você consiga praticar essa palavra, para que você realmente, de fato, tenha uma vida abençoada por Deus, uma vida próspera em todas as coisas. Que a sua saúde vá bem, que o seu trabalho vá bem, que as suas finanças vão bem, né? Que o seu casamento vá bem, que os seus filhos vão bem. Tudo que você quiser, tudo que você fizer, onde você estiver, você será abençoado, porque você está cumprindo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você prospere, que você seja abençoado. Né? Então, que vocês continuem praticando essa palavra e sejam abençoados, esse é o meu desejo, em nome de Jesus.